A reencarnação sempre se revelou como um dos mais intrigantes mistérios da humanidade. É como se a alma, na sua eterna jornada, deixasse vestígios, ecos de suas passagens anteriores, que vez ou outra afloram na consciência. Este fenômeno, descrito em diferentes tradições espirituais, ganha novas formas à medida que tentamos compreendê-lo à luz da razão e da fé. Muitos se perguntam: como seria possível lembrar de uma vida que não vivemos nesta existência? Ou, melhor dizendo, seria mesmo correto afirmar que não vivemos? As memórias de vidas passadas, sejam fruto de recordações espontâneas ou de regressões terapêuticas, desafiam os alicerces do que entendemos como linearidade temporal. Talvez por isso a reencarnação incomode tantos certos segmentos religiosos. Afinal, o dogma da vida única, da criação imediata da alma no nascimento, é colocado à prova diante de tantas evidências que, se não científicas, ao menos carregam em si uma força narrativa profunda. E não seria a experiência humana, em última análise, uma coleção de narrativas? Aos olhos da fé cristã, a reencarnação esbarra em limites teológicos claros. A doutrina, por séculos bem estabelecida, coloca o homem diante de uma única existência e de um único juízo final. No entanto, as histórias que veremos ao longo deste percurso nos convidam a refletir sobre o que poderia haver além dessas fronteiras. Os relatos não são apenas curiosidades isoladas, mas sim portas que se abrem para uma dimensão maior, onde o tempo se desfaz e o espírito parece transcender os limites do corpo. Este vídeo, portanto, não busca responder categoricamente se a reencarnação é real ou não. Ele propõe uma reflexão. A jornada que estamos prestes a trilhar nos desafia a olhar para além do imediato, a reconsiderar o ciclo da vida e da morte e a nos perguntarmos: o que há afinal do outro lado? O relato de Shanti Devi permanece um dos casos mais intrigantes e bem documentados quando se fala em reencarnação. Uma simples menina, nascida em uma pequena vila na Índia, começou, aos 4 anos, a relatar memórias de uma vida passada com uma precisão assustadora. Ela descreveu lugares e pessoas que nunca havia conhecido, detalhes que se mostraram verificáveis quando investigados. As palavras de Shanti não pareciam fruto de imaginação, mas de recordações concretas, como se ela realmente tivesse vivido uma outra existência. Para a família, foi um choque. Como uma criança poderia, com tão pouca idade, descrever uma vida anterior com tamanha clareza? Ao ser levada até a cidade onde dizia ter vivido, Shanti foi capaz de reconhecer locais e familiares da vida passada, confirmando suas lembranças com detalhes impressionantes. Mais do que um mero caso isolado, sua história ecoou por gerações, deixando muitas pessoas perplexas. Como explicar tamanha precisão sem recorrer à ideia de uma vida anterior? O impacto emocional sobre sua família foi profundo. De um lado, o fascínio por uma experiência tão única. De outro, o temor de encarar algo que ia além da compreensão cotidiana. No contexto hindu, a reencarnação é um conceito amplamente aceito. Mas mesmo assim, a clareza com que Shanti narrava sua vida passada desafiava qualquer entendimento simplista. Para os estudiosos, o caso despertou interesse científico e filosófico, sendo investigado por anos a fio. Ao final, o que se torna evidente é a conexão profunda entre memória e alma. Não estamos falando apenas de lembranças comuns, mas de algo que transcende o tempo. A história de Shanti Devi nos obriga a reconsiderar o que acreditamos sobre a vida e a morte, levando-nos a perguntar se, de fato, a alma continua sua jornada além do corpo físico. Ao falar sobre memórias de guerra, encontramos relatos que, por si só, trazem uma carga emocional imensa. Muitas dessas lembranças não são de adultos, mas de crianças que, mal sabendo falar corretamente, começam a descrever cenários de guerra, explosões e batalhas com detalhes impressionantes. Um dos casos mais conhecidos é o de James Leininger, uma criança americana que desde muito pequeno falava sobre aviões de guerra e acidentes aéreos. A princípio, seus pais acharam que ele estava influenciado por filmes ou brinquedos. No entanto, as descrições se tornaram tão detalhadas que algo mais parecia estar em jogo. James relatava com precisão o nome do navio em que ele teria servido durante a Segunda Guerra Mundial, descrevendo seu papel como piloto e até mesmo mencionando companheiros que haviam estado com ele em missões. Esses detalhes, ao serem investigados por seus pais, revelaram-se coincidentes com registros históricos. Não se tratava de mera coincidência. Os nomes, datas e eventos mencionados correspondiam a uma história real, de um piloto morto em combate décadas antes do nascimento de James.
Casos como o de James desafiam nossa compreensão de memória e identidade. Como uma criança poderia, sem qualquer influência externa evidente, recordar-se de eventos de uma época e de um lugar que ela nunca conheceu? Seria possível que o trauma de uma guerra pudesse deixar impressões tão fortes no espírito que atravessassem as barreiras do tempo? Há outros relatos semelhantes, de crianças que lembram-se de vidas como soldados em conflitos antigos, mas falam de batalhas, nomes de regimentos, locais que nunca visitaram nesta vida. Esses episódios nos fazem refletir. Será que as memórias traumáticas podem de fato sobreviver à morte física? Ou será que nossa consciência carrega consigo resquícios de experiências anteriores que, sob certas condições, emergem para serem compreendidos? Outro fenômeno profundamente intrigante são as marcas físicas que algumas pessoas carregam, ligadas a memórias de mortes em vidas passadas. Não são apenas cicatrizes comuns, mas marcas que parecem contar histórias ocultas, de existências que não fazem parte da vida atual. Um exemplo marcante é o de um menino tailandês que nasceu com cicatrizes no peito, que misteriosamente correspondiam à localização exata dos ferimentos de um tiro que ele afirmava ter sofrido em uma vida anterior. As memórias que ele relatava eram igualmente surpreendentes, descrições de como havia sido morto e onde tudo aconteceu. Essas marcas físicas levantam questões fascinantes sobre a relação entre corpo e espírito. Como poderia uma alma trazer consigo sinais físicos de uma experiência anterior? Muitos pesquisadores e espiritualistas sugerem que o corpo atual pode, em certos casos, refletir os traumas sofridos em vidas passadas. As cicatrizes, então, seriam uma espécie de memória corporal que transcende o tempo e a morte. A ciência, por outro lado, busca explicações que se baseiam na genética ou em fenômenos psicológicos. No entanto, esses casos desafiadores continuam a provocar debates. Alguns estudiosos chegam a sugerir que essas marcas são o resultado de influências subconscientes que se manifestam fisicamente. Mas será isso suficiente para explicar relatos tão detalhados e precisos? Terapias de regressão hipnótica também revelam casos em que as pessoas descobrem que suas cicatrizes e marcas poderiam estar associadas a traumas de vidas passadas. Através da hipnose, indivíduos conseguem acessar memórias de eventos traumáticos, como assassinatos ou acidentes, e frequentemente essas memórias correspondem às marcas físicas que carregam. Isso nos leva a refletir. Se o espírito realmente atravessa diferentes vidas, será que as cicatrizes são sinais de batalhas que ainda não conseguimos superar completamente? A reencarnação, ao ser confrontada com a doutrina cristã, entra em um território complexo e desafiador. O conceito de que a alma possa retornar à Terra diversas vezes choca-se diretamente com a crença cristã na ressurreição e no julgamento final. Para o cristianismo, a vida é uma só, e nela se decide o destino eterno da alma. A ideia de que uma alma poderia voltar para corrigir erros ou continuar sua evolução é, para muitos teólogos, uma ameaça à estrutura central da fé. Entretanto, há aqueles que afirmam encontrar evidências de reencarnação até mesmo dentro do cristianismo. Alguns argumentam que certos textos antigos, incluindo alguns trechos da Bíblia, poderiam ser interpretados de maneira a sugerir que a alma não só vive uma vez, mas que sua jornada é cíclica. No entanto, tais interpretações são, em grande parte, rejeitadas pela Igreja. Para os defensores da doutrina tradicional, a ideia de múltiplas vidas diminui o valor da redenção e do sacrifício de Cristo, que teria vindo à Terra para salvar a humanidade em uma única oportunidade. Esse embate entre fé e reencarnação nos leva a refletir sobre o que significa o conceito de eternidade. Se vivemos apenas uma vez, nossas escolhas carregam um peso definitivo, e o juízo final se torna o momento em que nossa existência será avaliada. Por outro lado, a crença na reencarnação sugere que a alma está em constante evolução, sempre buscando uma nova chance de aperfeiçoamento. Qual dessas visões é a verdadeira? Será que elas podem, de alguma forma, coexistir? Ao analisarmos as implicações espirituais da reencarnação no contexto cristão, nos deparamos com questões profundas sobre moralidade, redenção e o papel da alma. Mesmo diante de todas as evidências e relatos, a doutrina cristã permanece firme em sua posição, mas o debate persiste. A regressão hipnótica surge como uma das técnicas mais intrigantes e controversas quando falamos de vidas passadas. Através de um estado de profundo relaxamento e concentração, pessoas relatam memórias que parecem vir de outras épocas, de outras existências.
A ciência, no entanto, permanece cética, questionando se essas memórias não seriam meros produtos da imaginação ou, pior ainda, influências externas que se alojaram no subconsciente. Contudo, os relatos continuam a surgir, desafiando as fronteiras do conhecimento tradicional. Entre os casos mais fascinantes estão aqueles em que as pessoas, sob hipnose, revelam detalhes históricos que posteriormente podem ser verificados. Nomes de pessoas, cidades, hábitos culturais, informações que não teriam como ser conhecidas pela pessoa em questão, mas que surgem de forma clara e detalhada durante as sessões de regressão. Isso levanta a pergunta: estaríamos realmente acessando memórias de vidas passadas? Ou seria o subconsciente uma fonte inesgotável de conhecimento ainda não compreendido? Além do potencial investigativo, a regressão hipnótica também tem sido utilizada como ferramenta terapêutica. Muitos pacientes, ao acessarem essas supostas memórias de vidas anteriores, encontram explicações para traumas e fobias que não têm origem aparente na vida presente. A experiência, para esses indivíduos, não é meramente curiosa, mas transformadora. Ela abre portas para uma compreensão mais profunda de si mesmos e de seus próprios conflitos internos. Contudo, a crítica à regressão hipnótica continua forte. Cientistas e céticos argumentam que o estado hipnótico pode induzir falsas memórias, levando as pessoas a acreditarem em experiências que nunca aconteceram. Mas diante de tantos relatos e desbenefícios terapêuticos, a dúvida permanece: até onde essas memórias são reais? E se forem, o que elas nos dizem sobre a continuidade da alma? A ideia de almas gêmeas sempre fascina aqueles que acreditam que o amor transcende o tempo e o espaço. Para muitos, encontrar alguém que parece ter sido conhecido em outra vida é uma experiência poderosa e difícil de explicar. O conceito de almas gêmeas vai além do romantismo e sugere que há vínculos espirituais profundos, formados em existências anteriores, que reaparecem quando as almas se reencontram. Essas conexões ultrapassam a simples afinidade. Elas são sentidas como reencontros de almas que já compartilharam vidas passadas. Histórias de casais que afirmam ter se reencontrado depois de várias vidas são surpreendentes. Relatos de pessoas que dizem sentir uma conexão imediata e inexplicável com alguém que acabaram de conhecer são mais comuns do que se imagina. Alguns afirmam que, ao olhar nos olhos dessa pessoa, tiveram a certeza de que já haviam sido parceiros em outra existência. É como se o tempo, ao invés de separar, reforçasse esse laço indestrutível e o reencontro fosse apenas uma questão de destino. Há também aqueles que sentem que suas almas gêmeas não estão necessariamente ligadas ao amor romântico. Relações entre pais e filhos, amigos e até mesmo mentores espirituais podem carregar a marca de um reencontro de almas. O laço que une essas pessoas transcende o tempo e se manifesta em uma afinidade inexplicável, uma espécie de reconhecimento imediato. Para muitas culturas, essas histórias são vistas como evidências de que a alma retorna ao plano terreno para continuar sua evolução. E nesse processo, reencontra aquelas que foram importantes em vidas anteriores. A crença de que almas estão destinadas a se encontrar ao longo de várias vidas oferece uma visão confortante da vida e da morte. Nunca estamos realmente sozinhos. A jornada da alma é, acima de tudo, um caminho de aprendizado e reencontros. As teorias científicas que tentam explicar o fenômeno das memórias de vidas passadas são diversas e muitas vezes controversas. Para muitos cientistas, essas memórias não passam de criações do subconsciente, influenciadas por fatores externos, como a mídia, o ambiente familiar ou até mesmo eventos traumáticos. Segundo essa visão, a mente humana é extremamente poderosa, capaz de gerar lembranças falsas com tamanha precisão que podem ser confundidas com experiências reais. Mas seria isso suficiente para explicar todos os casos? A ciência moderna argumenta que o fenômeno da confabulação, a criação involuntária de falsas memórias, pode ser a chave para entender muitos dos relatos de reencarnação. Em especial, as crianças, com sua imaginação fértil e a capacidade de absorver informações de forma inconsciente, seriam mais suscetíveis a criar essas lembranças sem perceber. No entanto, mesmo diante dessas explicações, ainda há casos em que os detalhes são tão específicos e precisos que a simples confabulação não parece justificar tudo. Uma outra abordagem científica é a hipótese da memória genética. Alguns pesquisadores acreditam que é possível que memórias de nossos ancestrais estejam de alguma forma armazenadas em nosso DNA.
e possam emergir em situações específicas. Nesse cenário, as lembranças de uma vida passada não seriam de uma reencarnação literal, mas de eventos vividos por antepassados. Isso explicaria porque algumas pessoas parecem recordar de épocas e lugares que nunca conheceram na vida atual. Ainda assim, a ciência encontra dificuldades em oferecer uma explicação definitiva para esses fenômenos. As teorias, por mais sofisticadas que sejam, deixam lacunas que a espiritualidade se propõe a preencher. Se a ciência não pode provar nem refutar categoricamente a reencarnação, o mistério permanece. E nesse vazio, muitos encontram um terreno fértil para a reflexão sobre a vida, a morte e a continuidade da alma. Entre os relatos de reencarnação, há também aqueles que tocam em um aspecto ainda mais intrigante: as profecias de vidas passadas. Pessoas que, ao acessarem memórias de outras existências, trazem consigo visões do futuro. Esses indivíduos afirmam que, em vidas anteriores, já haviam previsto eventos globais que estariam por vir. A ideia de que o passado e o futuro estão conectados em um ciclo de reencarnação alimenta especulações sobre o destino da humanidade e os possíveis desdobramentos de profecias antigas. Algumas dessas profecias estão intimamente ligadas a textos religiosos, como as visões de Nostradamus e o Apocalipse de João, onde o futuro da humanidade é traçado em termos de destruição e renovação. Muitos acreditam que os acontecimentos atuais são a concretização dessas previsões. E para esses indivíduos, a reencarnação desempenha um papel fundamental na compreensão desses ciclos. Eles veem a alma como uma testemunha contínua da história, atravessando o tempo e trazendo consigo o conhecimento acumulado de suas passagens. Casos de pessoas que, em sessões de regressão hipnótica, previram desastres naturais, guerras e transformações políticas continuam a intrigar estudiosos e espiritualistas. Embora seja difícil verificar a veracidade dessas previsões, o simples fato de que tantas profecias parecem coincidir com eventos reais desperta uma sensação de temor. A ideia de que a alma possa ter vislumbres de um futuro que ela já presenciou em vidas passadas é algo que fascina e, ao mesmo tempo, assusta. Essas visões futuras, sejam reais ou não, nos fazem refletir sobre a linearidade do tempo e a capacidade da alma de transcender essa limitação. O que realmente está acontecendo quando uma pessoa relata memórias de uma vida passada que parecem prever o futuro? Será que o destino está traçado e a reencarnação nos permite apenas assistir aos eventos se desenrolarem? Ou será que essas visões são avisos, convites, para mudar o curso da história? Ao longo dessa jornada, fomos convidados a explorar as profundezas do mistério da reencarnação. As histórias de vidas passadas, profecias e marcas físicas desafiaram nossas crenças sobre a vida, a morte e o destino da alma. Diante de tantos relatos intrigantes, o que nos resta é a reflexão sobre o que tudo isso pode nos ensinar. Se as memórias de vidas anteriores realmente existem, o que elas nos dizem sobre a nossa própria existência? Será que somos apenas passageiros de uma jornada contínua de evolução espiritual? O mistério da reencarnação nos coloca frente a frente com uma pergunta fundamental. O que significa a eternidade? Se a alma realmente transcende o corpo e retorna a cada nova vida, então nossa visão sobre a vida muda radicalmente. Não somos seres finitos, vivendo apenas uma vez. Somos viajantes cósmicos, atravessando eras, lugares e experiências, em busca de um propósito maior. A jornada da alma é, em última análise, uma busca pelo autoconhecimento e pela perfeição espiritual. Ao encerrar essa reflexão, nos perguntamos: o que podemos fazer com esse conhecimento? Talvez o maior aprendizado seja reconhecer que nossa vida atual é uma oportunidade única, mas também parte de um ciclo maior. Se acreditamos ou não na reencarnação, o importante é valorizar cada momento, cada relação e cada aprendizado que encontramos ao longo do caminho. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos e reflexões. Será que você já teve experiências que sugerem memórias de vidas passadas? Ou quem sabe, conhece alguém que passou por isso? Participe desta jornada conosco, deixando seu comentário e contribuindo para o debate. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos sobre temas espirituais que continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensão da existência.